Muito bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária nesta segunda-feira. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que a mão do nosso Deus toque a sua vida. E agora vamos à nossa leitura, que estamos finalizando agora, são mais 3 capítulos que finalizam essa questão da genealogia, né? São nomes difíceis, uma leitura um pouco mais complicadinha, mas agora para frente vai melhorar. Então fique firme, mas vamos à nossa leitura de hoje em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Descendentes de Issacar. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Passubi e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Abissão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israía. Os filhos de Israía foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar eram 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefe desses clãs era de 20.200, conforme listado nos livros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Queneaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Uzim. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Gezer, Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, a concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A mulher de Maquir se chamava Maaca. Os outros descendentes de Manassés foi Zelofedade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Seres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade. Filho de Maquir, filho de Manassés. Ramolequete, irmã de Maquir, deu à luz a Isode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aian, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Zutela, Ezer e Eleade. Esses 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate.
Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com a sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim deu-lhe o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem-Será. Os descendentes de Efraim foram Refá, Rezef, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-Sean, Taanac, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Maquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Otão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Passaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, irmão de Somer, foram Zofa, Imna, Celis e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Od, Sumá, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Raniel e Rizia, cada um deles descendentes de Azer. Foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Ará, o quarto Noá, o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Os filhos de Eude, chefe dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi pai de Uzá e Aiúde. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas, Uzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Ode, sua esposa, deu à luz a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefe de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz a Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizã, Semede, que construiu as cidades de Ono e Lode, com seus povoados. Berias e Sema, todos eles foram chefe de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupal. Jaquim, Zicle, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdicom,
Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Zearias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jorão. Esses foram os chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abdom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Teré e Acás. Acás gerou Jada. Os filhos de Jada foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Binear. Binear gerou Refaía. Refaía gerou Eleazar. Eleazar gerou Azel. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus, o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. Os exilados que voltaram. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades, em suas respectivas cidades, foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros da família de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utaí, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rassenua, Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo voltaram 956 famílias. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Emazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Ao todo voltaram 1760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas que voltaram foram Semaías, filho de Hassub, filho de Asricão, filho de Hassabias, descendentes de Merari, Bacar, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf.
Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, filho de Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário com seus antepassados, ou como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas nas portas naquele tempo e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas, pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do templo e do santuário, e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas, e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de família levitas, moravam no templo, eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém, eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abdom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete, Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemelete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Filho de Bineá foi Refaías. O filho de Refaías, Eleazar. E o filho de Eleazar foi Azel. Esses foram os 6 filhos de Azel: Anricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel.